Olhar para o amor e olhar para Jesus é uma decisão que precisaremos ter todos os dias. Há uma passagem bíblica tão linda que diz que aqueles que olham para o Senhor estão radiantes e na face deles não encontra preocupação ou perturbação. Amém? Agora eu quero continuar nesse ritmo de palavra e compartilhar uma palavra com você, na qual o tema é: eles fazem, você não. Sabe quando nós éramos mais novos e nós ouvíamos aquela frase da nossa mãe ou do nosso pai, mas geralmente é a mãe que fala, não é verdade, pastora Mari? Pastora Mari já até deve saber qual é. Aonde ela dizia o seguinte: eles fazem, eles podem, mas você não, porque você não é todo mundo. E sem a sua mãe saber, na verdade, ela estava sendo extremamente bíblica, porque essa é uma verdade bíblica. Tanto que Timóteo recebeu instruções do apóstolo Paulo, que era seu pai e mentor na fé, que só faltou ele falar essa frase: Timóteo, eles fazem, mas você não. Só que o apóstolo Paulo preferiu ser mais categórico e até mesmo explicativo, fazendo dessa frase algo muito mais detalhado, que resultou em 1 Timóteo e 2 Timóteo, duas cartas instruindo ele. Com isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 12 ao 16. Aleluia! Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, porque todos vejam o seu progresso. Atente também para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim você salvará tanto a você e também aqueles que o ouvem. Então, nas epístolas do apóstolo Paulo, ele enfatiza que Timóteo, ele tinha um chamado da parte de Deus para a vida dele. Com isso, ele não poderia viver como a maioria vivia. Ele deveria viver de uma forma diferente, evitando até mesmo se comportar como os demais da sua idade, que eram muito suscetíveis a cair em tentações de paixões desenfreadas da sua mocidade. O apóstolo Paulo ainda dizia que Timóteo deveria ter uma vida de devoção, de contentamento e de fé. Uma vida de devoção, de ser próximo de Jesus e buscar a Jesus todos os dias. Uma vida de contentamento em ser grato com aquilo que ele tem e também por aquilo que o Senhor tem dado à vida dele. E claro, uma fé racional. A verdade é que a nossa geração, ela é muito bombardeada de todos os lados, por mídias, por redes sociais, por pessoas que alimentam desejos para que essas pessoas e até mesmo a nossa geração se torne escravas das suas paixões desenfreadas. Mas vocês que servem a Deus não podem ceder a tais desejos. Sabe por quê? Porque vocês não são como os demais. Na verdade, a Bíblia diz que vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus. E com essa informação eu já entendo claramente que eu já não sou como os demais. Só que para nós vivermos neste lugar de nação santa, de povo exclusivo de Deus, nós precisamos renunciar e renunciar a todo custo. Então, se você que está aqui essa noite, você já decidiu por Jesus, você entregou a sua vida a Ele, você o confessou como seu único e suficiente Salvador, você não pode novamente tomar o controle da sua vida e voltar a viver como você bem entendia antes de conhecer a Jesus. Porque a nossa geração também é conhecida como uma geração que não quer se comprometer com nada.
porque tudo vem fácil. Por que eu vou me comprometer e ter um namoro santo? Esse é o ideia dessas pessoas. Ter um namoro santo que visa e já projeta casar e ter um relacionamento que agrade a Deus, se eu posso ter tudo o que eu quiser dentro de um relacionamento sem ter o compromisso que o Senhor deseja que as pessoas tenham. Esse é o pensamento dessas pessoas. Eles fazem isso, mas você não. Eles pensam assim, mas você não. Sabe por quê? Porque o teu corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus, sim. O teu corpo é morada do Espírito Santo, a você que entregou a sua vida a Jesus. Já não é mais um lugar de imoralidades, mas tornou-se o lugar de habitação do vivo Deus. Mas quem aqui quer casar? Vai, levanta a mão. Sem vergonha, o Vinícius foi o primeiro a levantar, Laiane, lá no alto, já vi a mão dele de longe. Você que tem o desejo de casar, você está orando por isso, você está se inclinando para isso. Eu quero declarar em nome de Jesus que você venha a ser abençoado pelo Senhor, sim. Um homem e uma mulher abençoados por Deus, que fluirão dentro do propósito da instituição do casamento, cada um no seu lugar. Sem se render a essas ideologias do inferno que está tirando o homem do lugar do homem e a mulher do lugar da mulher, mas sim serem conduzidos pelo Espírito Santo em amor, temor, perseverança e respeito. É isso. Só que a notícia que eu tenho para você é que este pacote não vem do dia para a noite. Não é porque você assinou lá no cartório, que você fez o teu casamento religioso, que você já vai estar sabendo de todas essas coisas. Mas tem uma boa e uma ótima notícia. O Espírito Santo também foi enviado para nos conduzir e nos ensinar todas as coisas. Te conduzirá no caminho da verdade, da justiça e do juízo. E caminhar com o Espírito Santo não é uma caminhada de retrocesso, mas é uma caminhada de progresso. Amém? 2 Timóteo 2:22, o apóstolo Paulo continua instruindo a Timóteo. E ele diz: foge também das paixões da mocidade, mas segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam ao Senhor. E tem pessoas que pensam da seguinte forma: por que eu vou ter compromisso com o trabalho, ser reclusa a um horário de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou sabe-se lá se domingo também, aonde eu vou ter que ir todos os dias trabalhar, se eu posso ser sustentado pelos meus pais? É chocante ouvir isso na nossa idade, não é verdade? Mas estudos apontam que há pessoas que já têm cerca de 30 anos que querem ainda viver dentro de casa sem assumir a maturidade e viver sustentado pelos seus pais. E ainda tem pessoas que não ficam nem aí em mudar de emprego constantemente, vai de um lugar para o outro porque o outro trabalho te ofereceu R$50 a mais, e aí não é aquela pessoa que se consolida, que se solidifica, que pensa em construir carreira, mas fica lá pulando de um galho em outro. Eles fazem isso, mas você não, porque você vai ser ensinado a honrar os teus empregadores, porque você vai ser ensinado a ser a diferença no lugar que você está, para que quando você querer falar de Jesus, não tenha ninguém para apontar o dedo para você e tocar na tua honestidade, porque você já tem construído este caminho de compromisso e de honra. E Paulo continua falando a Timóteo, de forma diligente, o instruindo a lidar com falsos ensinamentos, para que ele não venha ser guiado por qualquer vento de doutrina. Um fala uma coisa, eu acredito, outro fala outra coisa, eu acredito. Pessoas que fazem uma exegese, colocam a sua opinião dentro do texto bíblico, ao invés do texto bíblico colocar as suas verdades dentro de nós, e pessoas vão acreditando nisso porque não tem profundidade bíblica. Mas a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós não somos levados por nenhum vento de doutrina, porque nós cremos naquela única palavra que é viva, fiel e verdadeira. Paulo também ensina Timóteo a ser um líder fiel, a ter responsabilidades e agir conforme essas responsabilidades, ou seja, ter bom testemunho, manifestar a Cristo nas suas ações, uma conduta adequada e fiel na casa de Deus, serve a casa do Senhor.
tem prazer de estar na casa de Deus, vive a vida na vida, vive o movimento da igreja, vive ser igreja. E também algo que tem se perdido na nossa geração, que é honrar os mais velhos. E todos esses conselhos de Paulo para Timóteo são cabíveis para cada um de nós. Porque hoje, os outros e muitas pessoas vivem distraídas como se Jesus não fosse voltar. Mas você não. Porque você deve buscar a justiça, a devoção, a fé, o amor e perseverar em meio às dificuldades. A perseverança é algo que um cristão vai exercer muitas e muitas vezes durante a sua caminhada com Jesus. Porque nós temos um outro inimigo, além de Satanás, que se chama inconstância. A inconstância é um perigo porque ela é tão contagiosa como o pecado é contagioso. No quesito de que se você é inconstante em alguma área da sua vida, ela consegue fazer você se tornar inconstante em muitas outras. Em tudo que você fazer. Porque a Bíblia fala sobre isso. Ela diz que pessoas que são inconstantes, elas se tornarão inconstantes em tudo que elas farão. São aquelas pessoas que iniciam projetos, se animam no começo, mas quando as coisas começam a ficar mais devagar, começam a ficar mais desafiadora, elas param e abandonam o barco. Ou pessoas que têm sonhos, se animam, tiram do papel, mas vê que não é essa facilidade toda, abandona também. Tudo que começa não termina, se empolga no começo, mas não consegue ir adiante. Eles são assim, mas você não. Porque você vai perseverar além do que você sente. A Bíblia nos direciona a isso. E Deus fala, pois o meu justo viverá pela fé. E fé, irmão, não é sobre sentir. Fé é sobre crer e ver além do que os meus olhos naturais estão enxergando. E Paulo continua aconselhando, apegue-se firmemente à vida eterna, na qual você foi chamado e que também declarou na presença de Deus, diante de muitas testemunhas. Hoje, muitas pessoas estão nesse meio de distração, vivem distraídas, com falta de azeite na sua lamparina, andando com o pouco que tem e acha que tá bom. Acha que tá bom vir aqui num culto de domingo, recebe uma palavra poderosa, durante a semana lê a Bíblia uma vez ou outra quando lembra, ora quando dá tempo em meio à demanda excessiva, em meio às correrias intensas, e acha que tá bom, porque fim de semana tem outro culto, de repente até consegue vir no grupo de discipulado no meio da semana e tá bom. Só que a verdade é que não tá bom. Não tá nada bom porque quando a gente não anda com porção dobrada do azeite, uma hora esse combustível vai acabar. E ele acaba antes do que a gente espera. Mas você vai andar com porção dobrada para que quando chegar aquele grande dia você não venha ser pego de surpresa. Você precisa se apegar a essa promessa da eternidade, se agarrar a ela e dizer, ei, eternidade, eu não abro mão de você. Eu sei o alto preço que o meu Salvador Jesus pagou para que eu pudesse ter livre acesso a este lugar. Então sim, você vai buscar ter porção dobrada, você vai se intensificar na presença do Espírito Santo, para que quando chegue aquele grande dia não seja uma surpresa, porque você está preparado, você está esperando a vida de Jesus e você está aqui na terra, apegado firmemente à promessa da vida eterna. Só que para isso, você vai ter que renunciar a todo custo. Abrir mão de coisas que você está muito apegado ultimamente, que você tem depositado todo o seu amor, todo o seu tempo, toda a sua força. Só que esta coisa não é sobre Jesus. É algo que na verdade você tem depositado força, amor e tempo e é inútil. Porque se você parar para analisar, não tem trago edificação nenhuma para a tua vida. Você sabe como identificar um ídolo no seu coração? Um ídolo no nosso coração é aquilo que não é sobre Jesus, mas nós falamos o seguinte, eu não consigo mais viver sem isso.
eu não consigo mais abrir mão disso. E se não é relacionado a Jesus, você permitiu que um altar de ídolo fosse construído no teu interior. E você fala, eu não consigo abrir mão, eu não vivo mais sem. Só que a verdade é que nós precisamos aprender a amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e depositar todo o nosso amor no Senhor. Assim nós teremos uma vida que de fato o agrade. Porque muitos não se importam em não agradar a Deus. Muitos não se importam em ser amantes de si mesmos, viver para os seus próprios prazeres e buscar apenas isso. Não importa se quebrar princípio, não importa se estiver ou não alinhado com a palavra de Deus, não se importam. Eles fazem, mas você não. Porque você tem compromisso com o Senhor. Você não faz porque você se importa com o coração de Deus. Porque você tem temor em as suas atitudes entristecer o coração do Senhor. Os outros têm vivido a sua vida como bem entendem, mas você não. Porque você um dia entregou a tua vida para Jesus e confessou Ele como teu Senhor e Salvador, e a partir disso você decidiu confiar nele. Confiar no Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Mas muitas vezes a vontade de Deus, na verdade, na maioria das vezes, vai entrar em conflito com a sua vontade. Você vai sentir conflito, Deus vai querer uma coisa e você vai querer outra. Mas aí você vai ter que confiar. E Suelen, por que eu tenho que confiar em Deus? Porque Deus sabe o que é melhor para você. Porque você não tem controle do futuro nem do amanhã. Mas esse Deus diz, ei, eu tenho um futuro bom e cheio de esperanças para a tua vida. É esse Deus que você serve. As pessoas se contentam muitas vezes em andar com as águas pelos tornozelos e conhecer a Deus apenas de ouvir falar. Apenas de ouvir falar pelas experiências de pessoas que têm entrega ao Senhor, pessoas que se consagram a Deus, pessoas que buscam a Deus constantemente e que são a partir dessas ações dirigidas a um nível muito mais intenso do sobrenatural de Deus, onde vivem grandes experiências e testemunham delas. Tem pessoas que estão ainda com as águas no tornozelo e conhecem Deus apenas de ouvir falar pela experiência de outras pessoas. Ao invés de usufruir do Cristo real e verdadeiro, que está acessível para todo aquele que o busca e todo aquele que nele crê. O Deus que diz, aqueles que me buscarem de todo o seu coração, esses sim me acharão. Mas eles vivem assim, mas você não. Você, em nome de Jesus, vai tomar posse dos lugares que Cristo conquistou para você, e você vai acessar lugares em Deus. Levanta a tua mão aí, irmão. Você vai acessar lugares em Deus tão intensos, tão profundos, que isso vai alavancar a tua fé. Isso vai te levar a lugares, experiências novas, águas profundas que você ainda não conheceu, mas com o Espírito Santo, que é um rio de águas vivas, quer que você flua nesse rio e permita ser direcionado para onde o Senhor deseja te levar. Não aonde os teus pés querem te direcionar, mas aonde o Espírito deseja te levar. E em nome de Jesus, que seja nesse lugar que você chegue. Aleluia! Só que não vai ser apenas a tua fé que será alavancada. As pessoas que estão ao teu derredor vão começar a ser impulsionados por essa porção dobrada que você tem buscado no Senhor. Você vai ficar louco por Jesus, irmão. Muito mais. Você vai começar a querer falar mais ainda de Jesus. Você vai querer que as pessoas venham experimentar mais esse Cristo vivo. E você vai falar muito mais dele. E você vai falar com tanta verdade e autoridade, escute bem, que pessoas que estão perecendo, pessoas que estão distantes do Senhor, pessoas que estão em frieza espiritual, pessoas que têm um coração endurecido para Deus, não suportarão ouvir a verdade que você está anunciando. Assim como Estevão pregou uma verdade, e os mestres da lei, ao ouvi-la, colocavam os dedos nos seus ouvidos
e gritavam: para de falar. Eles não estavam suportando a verdade que Estevão estava pregando. E a partir disso veio a retaliação. Estevão foi apedrejado, mas ele foi um homem de coragem. Muitos vão recuar quando vier a retaliação, quando vier o revés, mas você não, porque você será cheio do Espírito Santo, porque você será cheio de uma ousadia do alto. Sim, você será tão cheio, irmão, que você vai ganhar território para o Senhor, você vai avançar com o reino de Deus, porque você vai entender que maior é o que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Você foi separado para Deus. Então você precisa entender de uma vez por todas: se você é separado para Deus, você deve viver tal como qual. Por que você acha que hoje você não está se arrumando para ir para uma balada, para usar droga, para beber muito álcool, para se relacionar com várias pessoas e no outro dia acordar com um vazio pior do que você está hoje? Porque Ele te chamou, porque Ele tem propósito para a tua vida, porque o Espírito Santo te convenceu que é para você estar nesse lugar, e porque você é separado para Deus. Não separado para viver somente entre crentes, mas uma vida de santidade que te reveste, ainda que você esteja inserido em qualquer esfera da sociedade, que você não venha ser contaminado, mas ainda que você esteja lá, você venha manifestar a Cristo e ser um transformador de ambientes. Muitas pessoas endurecem o seu coração para essas verdades. Eles endurecem, mas você não. Timóteo, ele foi um jovem convocado por Deus para um chamado, na qual ele teve que abrir mão de coisas que qualquer jovem naturalmente desejaria. Ele abriu mão porque ele sabia que tais coisas poderiam tirá-lo do propósito de que Deus tinha para a vida dele. E da mesma forma que Deus convocou Timóteo, Ele te convoca aqui essa noite. Essa palavra é para você. Não é para aquele amigo seu que você está pensando: poxa, se ele estivesse aqui, era para ele. Mas é você que está aqui. É você que precisa ouvir essa palavra. É você que precisa se ater a este chamado. Deus te convoca essa noite, para esse tempo, para essa geração, para você ser uma resposta. Uma resposta onde pessoas estão procurando em muitos lugares, mas você carrega essa resposta que é a verdade, que liberta, que é o Cristo vivo, que faz nova todas as coisas. Glória a Deus! Timóteo, ele renunciou a uma vida de conforto para ir junto com o apóstolo Paulo em muitas missões, aonde ele sofreu perseguições e teve que viver na dependência total de Deus. Ele também renunciou a algo muito importante e que muitas pessoas são reféns, que é a opinião das pessoas. Ele renunciou porque ele estava em um lugar de grande responsabilidade, ainda que ele era jovem. Irmão, se Deus te colocou em um lugar de responsabilidade, ainda que você possa ouvir comentários: ah, mas ele é novo demais, ah, mas ela é nova demais, ah, mas ele é novo demais para estar aqui pregando e através da vida dele a palavra está me exortando, ah, mas ele é novo demais, nova demais para cuidar já de um rebanho de pessoas, mas ela é nova demais para casar. Ei, se Deus te colocou neste lugar, Ele vai dar tudo o que você precisa e te capacitará. Porque Timóteo tinha esse discernimento, que Deus, aquele que o chamou, é o Deus que o capacita. Timóteo renunciou ao medo, pois o medo exagerado é algo que paralisa propósitos, sonhos, ministérios e pessoas. Timóteo tinha um entendimento que o reino de Deus estava em constante movimento,
Logo, ele teria que renunciar ao medo, para que o medo não viesse paralisá-lo nesse fluxo do céu. Timóteo renunciou às suas próprias vontades. Sabe aquela vontade, às vezes, de ficar muito de boa, sem fazer nada? Mas assim, muito mesmo, porque ficar de boa é uma bênção, é descanso. Mas não querer se envolver com nada, Timóteo renunciou a isso. Porque o chamado dele era dedicar-se ao ensino e à leitura pública da palavra. A Bíblia deixa claramente para nós que tudo nos é lícito. Mas quando você escolhe não fazer, ainda que tudo te é lícito, é porque você já construiu um caminho de maturidade em Deus que te levou a entender que mesmo que tudo é lícito, mas você entende que nem tudo te convém. E isso, irmão, não é por força. Ninguém está te obrigando. Não é por violência. A Bíblia fala sobre isso. É o Espírito que te convence. Porque eles fazem, mas você não. Eu te convido a se colocar de pé. Os outros não são o nosso modelo. Aquela pessoa que você segue nas redes sociais, que você admira, tem milhões de seguidores, tem muitos bens materiais, e às vezes você olha para aquela pessoa e se inspira nela ao nível de que ela começa a se tornar o seu modelo e o seu padrão a ser alcançado. Mas pessoas não são o nosso modelo. O nosso modelo é Jesus Cristo. Aquele que aqui na terra foi um servo fiel, obediente até o fim, o filho que priorizava o Pai, o Cristo que amava, cuidava, discipulava e exerceu o seu propósito com maestria. Os outros, eles buscam muitos alvos que estão apenas aqui na terra. Eles são assim, mas você não, porque o teu alvo é Cristo. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Que nesse momento você continue dando liberdade ao Espírito Santo de Deus. Que você venha refletir sobre todas as vezes que circunstâncias te influenciaram. Que vozes do medo, preocupação, opinião de pessoas que não têm alinhamento com Deus conseguiram te influenciar. Que você tome um posicionamento essa noite de renunciar a essas vozes e inclinar o teu ouvido apenas para a voz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ouvir e estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque é Ele que está nos conduzindo rumo para aquele grande dia. É o Espírito Santo que te conduz para mais próximo de Jesus. É o Espírito Santo que te faz perseverar além do que você está sentindo. Ainda que a tua alma se perturbe, ainda que você ache que não vai conseguir, ainda que você ache que a situação é pressão demais para você, o Espírito Santo está te conduzindo para um lugar de descanso. E esse lugar de descanso é Jesus. Os outros têm o coração endurecido demais para chegar nesse lugar. Preferem outros meios que não são nada convenientes. Mas você não. Você será conduzido pelo Espírito Santo. As pessoas vivem hoje sem se importar com quem está no seu redor. Não se importam mais. É profético, o amor de muitos se esfriará, mas o seu não, porque eles são assim, mas você não é. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, Pai. Espírito Santo de vida, que o Senhor venha entrar dentro do nosso ser
e nos convencer, Pai, daquilo que a Tua palavra nos instrui. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e do que precisamos antes mesmo da palavra se formar na nossa boca. Nós queremos ter uma vida, Pai, que Te agrade, sim. Entendemos que para isso precisaremos renunciar o nosso eu, precisaremos renunciar a nossa carnalidade e precisaremos ter uma vida submetida a Ti, Cristo Jesus. Que o nosso orgulho não venha a ser uma resistência que tenha impedido o Teu agir. Senhor, nós não queremos ser como os demais que são reféns dos seus próprios prazeres, Pai. Pessoas que não conseguem resistir à pornografia, pessoas que não conseguem resistir às imoralidades, pessoas que não conseguem resistir à mentira, mas o Teu Espírito foi enviado para nos levar a suportar todas as tentações. Nós não queremos viver como aqueles que estão perecendo, Pai, mas nós queremos viver como alguém que irá resgatar essas pessoas, porque o Senhor delegou um compromisso para as nossas vidas, porque o Senhor delegou um compromisso para esta igreja. Muitas pessoas não têm se importado com esta cidade, muitas pessoas não se importam com famílias que estão sendo destruídas, vidas que estão sendo ceifadas. Eles são assim, Deus, mas nós não. Nós estamos ganhando território, nós estamos orando, intercedendo por essa cidade, porque nós entendemos que essa cidade é valorosa para o Senhor.